Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Onde quer que você esteja agora, faça silêncio por um instante, acalme o coração, desacelere os pensamentos e permita-se estar aqui por inteiro. Este é um tempo separado, um tempo de encontro, um tempo em que Deus se faz presente não como uma ideia distante, mas como uma realidade viva que deseja tocar sua vida. Traga consigo tudo o que você é, suas alegrias, suas dores, suas dúvidas, seu cansaço e também sua fé, mesmo que ela seja pequena, mesmo que esteja ferida. Nada precisa ser fingido aqui, nada precisa ser escondido. Você não veio porque é perfeito, veio porque é amado. Coloque-se na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire fundo e permita que esta oração seja um espaço de luz, onde Deus fala, cura, transforma e conduz. Que este momento seja de graça, de escuta e de entrega. Amém. Você acorda todos os dias com a mesma sensação. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. É como se algo estivesse fora do lugar. Não é fome, não é apenas cansaço físico. É algo mais profundo, mais silencioso. É como despertar em um quarto onde a luz existe, mas não consegue entrar por completo. Você levanta, cumpre suas obrigações, atravessa o dia, mas a penumbra permanece. E na maioria das vezes você nem consegue dar nome a isso. Talvez você chame de ansiedade, talvez de vazio, talvez nem tente nomear mais. Apenas sente. Um peso que não machuca, mas cansa. Uma pressa que não leva a lugar algum. Uma inquietação que não se resolve com explicações racionais. E no meio desse estado constante, você tenta rezar, tenta confiar, tenta encontrar paz, mas a luz parece sempre distante, sempre fora do alcance. Hoje é sábado, e aos sábados a igreja nos convida a meditar os mistérios luminosos, 5 momentos da vida de Jesus, nos quais a luz não foi símbolo nem metáfora, foi presença real, foi revelação concreta, foi transformação verdadeira. 5 cenas onde Deus não apenas falou sobre clareza, mas mostrou para pessoas comuns, pessoas confusas, pessoas cansadas, pessoas que, assim como você, estavam há muito tempo tentando enxergar. O que poucos percebem é que a luz que Jesus trouxe não veio para iluminar um caminho ideal, perfeito, sem tropeços. Ela veio para iluminar o caminho real, o caminho onde você está agora. Com suas dúvidas, seus medos, seu cansaço acumulado, sua fé pequena e às vezes trêmula. A luz dos mistérios luminosos não elimina a escuridão de uma vez. Ela ensina você a caminhar mesmo quando ainda está escuro. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Porque existe uma mentira silenciosa que você aprendeu a acreditar. A de que precisa estar pronto para receber a luz. Mais santo, mais forte, mais organizado interiormente, mais digno. Mas não é assim que Deus age. A luz não espera você estar pronto. Ela chega antes. Ela vem primeiro. Ela se manifesta justamente quando você ainda está confuso, cansado, caído no meio da escuridão, que nem sempre sabe como criou. O batismo de Jesus no Rio Jordão revela isso com clareza. Jesus não precisava ser batizado. Ele era o Filho de Deus. Ainda assim, desceu as águas, desceu até onde o povo estava, até onde você está. E quando saiu da água, o céu se abriu, a luz desceu. E a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado,
Não porque ele tinha feito algo extraordinário, mas porque ele era quem era. E isso também diz respeito a você. Você é amado antes de merecer. Você é filho antes de entender. Você tem direito à luz antes de ter tudo resolvido. Mas a escuridão interior insiste em mentir. Ela sussurra que você não é suficiente, que sua oração é fraca demais, que seu coração é pequeno demais para receber o que Deus quer dar. E aos poucos você acredita. Acredita tanto que para de pedir, para de esperar, para de olhar para o alto e a luz continua ali. Não porque desapareceu, mas porque você fechou os olhos. Os mistérios luminosos revelam uma verdade que vai acompanhar toda essa caminhada. A luz não é algo que se conquista, é algo que se permite, algo que se consente, algo que entra quando você para de resistir. E isso muda tudo, porque se a luz dependesse de você estar pronto, ela nunca chegaria. Mas se depende apenas de você admitir que precisa, que está cansado, que não consegue sozinho, então a transformação pode começar agora, neste momento, nesta oração, neste simples respirar. Você já tentou de tudo, já prometeu mudanças, já chorou pedindo força, e talvez nada tenha mudado como você esperava. Mas e se o problema nunca foi sua fraqueza? E se sempre foi a ideia de que você precisava ser forte sozinho? Jesus começou seu ministério descendo, se colocando no meio da humanidade, no meio da confusão. E foi ali, naquele gesto simples, que o céu se abriu. E o céu pode se abrir para você também. Mas precisa começar com a verdade, com o reconhecimento de que você precisa dessa luz. Ela está mais perto do que você imagina. E ela já sabe exatamente quem você é. Você já viveu um momento em que tudo parecia estar indo bem, até perceber que algo essencial acabou? Não algo pequeno, substituível, mas aquilo que sustentava a alegria, aquilo que fazia o momento valer a pena. De repente, no meio da celebração, você percebe a falta, e o que era festa começa a virar constrangimento. O que era abundância se transforma em escassez. Todos sentem, todos percebem, mas ninguém sabe exatamente o que fazer. Foi assim nas bodas de Caná. Um casamento, um dia de alegria, famílias reunidas, promessas sendo feitas, um futuro começando. E então, no meio da festa, o vinho acaba. E quando o vinho acaba, não é só a bebida que falta. Falta a dignidade dos noivos. Falta a honra da família. Falta aquilo que sustentava a alegria daquele momento. A festa corre o risco de terminar em vergonha. E Maria percebe. Ela sempre percebe. Antes que a falta vire escândalo, antes que a vergonha se torne pública, ela enxerga aquilo que os outros ainda tentam ignorar e faz algo simples, mas profundamente poderoso. Vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Não foi uma oração longa, não foi um pedido elaborado, não foi um discurso cheio de argumentos, foi apenas a verdade, um fato apresentado com confiança. Eles não têm mais vinho. E isso foi suficiente, porque Maria sabia algo que você ainda está aprendendo. Deus não precisa ser convencido, Ele precisa ser acolhido. Você não precisa explicar demais, nem justificar sua dor. Basta dizer a verdade, basta admitir a falta, basta reconhecer que o vinho acabou. E qual é o vinho que acabou na sua vida? Talvez seja a alegria. Aquela alegria simples de acordar e sentir que viver valia a pena. Aquela leveza que você não sabe quando perdeu,
Você tenta forçar, tenta sorrir, tenta manter as aparências, mas no fundo você sabe, o vinho acabou. Talvez seja a paz. Aquela paz que existia antes da ansiedade dominar seus pensamentos, antes de cada decisão virar um peso, antes de cada silêncio virar angústia. Você tenta se acalmar, tenta rezar, tenta respirar fundo, mas a inquietação permanece porque o vinho acabou. Talvez seja a fé. Aquela fé simples, confiante, quase natural, quando rezar não exigia esforço, quando confiar em Deus não parecia difícil. Hoje, tudo parece distante, tudo parece seco, tudo parece vazio, porque o vinho acabou. E junto com essa falta, vem a vergonha, a sensação de que você não deveria estar assim, de que um cristão de verdade não passaria por isso, de que se você fosse mais forte, mais fiel, mais constante, nada disso teria acabado. Mas acabou. E você se cala, se fecha, esconde. Jesus responde a Maria: minha hora ainda não chegou, não como recusa, mas como revelação. A hora de Deus não é movida pelo pânico, é movida pela plenitude. Deus não age para remendar aparências, mas para transformar profundamente. Maria entende, e por isso não discute, não insiste, não pressiona. Apenas se volta aos servos e pronuncia uma das frases mais poderosas do Evangelho: fazei tudo o que ele vos disser. Não façam o que parece lógico, não façam o que vocês entendem, façam o que ele disser. Jesus manda encher 6 talhas de pedra com água, não com vinho, água, algo comum, sem valor especial, e os servos obedecem, enchem até a borda. Depois, Jesus manda levar ao mestre-sala água, no meio de uma festa onde o problema era exatamente a falta de vinho. Se você estivesse ali, teria feito ou teria questionado, esperado entender antes? Porque é isso que você faz com Deus. Você espera clareza total antes de obedecer, espera garantias antes de confiar, e enquanto espera, a alegria continua faltando. A transformação não acontece quando você entende. A transformação acontece quando você obedece. A água se transforma em vinho. E não qualquer vinho. O melhor vinho. O inesperado. O que ninguém imaginava. Porque Deus não cria algo superficial. Ele transforma profundamente aquilo que você entrega. Jesus não ignorou a água, Ele a transformou. Deus não ignora o pouco que você tem, Ele transforma o que você oferece. Você acha que não tem nada? Você tem sua falta, seu vazio, sua água sem gosto. E é exatamente isso que Deus pede. Traga, coloque nas talhas, ofereça mesmo achando insuficiente. A luz que brilhou em Caná foi a luz da transformação silenciosa, da vergonha que virou celebração, da falta que virou abundância. Essa luz quer entrar na sua vida também, mas há uma condição. Você precisa parar de fingir que ainda tem vinho, precisa admitir a falta, precisa confiar o vazio a Jesus. As talhas estão vazias, a luz está presente. A pergunta é simples e decisiva: você vai entregar ou continuar fingindo? Você vive esperando que as coisas melhorem, que as circunstâncias mudem, que a vida fique mais leve, esperando ter mais tempo, mais segurança, mais clareza, mais controle,
esperando estar pronto para viver de verdade, esperando o momento certo para ser feliz. E enquanto você espera, os dias passam, as semanas se repetem, os anos avançam e você continua adiando a vida. Você adia a paz, adia a alegria, adia a entrega, adia o encontro com Deus para um futuro ideal que nunca chega e, sem perceber, transforma a espera em um lugar confortável, ainda que doloroso. Porque esperar parece mais seguro do que mudar. Foi nesse cenário que Jesus surgiu proclamando algo que rompeu todas as expectativas. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Não disse que o reino viria um dia, não disse que talvez chegasse, disse que o tempo já se cumpriu, que o reino já estava próximo, que já estava ali. O reino de Deus não é uma promessa distante, não é um prêmio reservado para depois, não é algo que você conquista quando finalmente estiver organizado, forte ou perfeito. O reino está próximo agora, presente, acessível, e a única coisa que te impede de percebê-lo é o olhar com o qual você tem vivido. Converter-se não significa se tornar outra pessoa de uma hora para outra. Significa mudar de direção, mudar o foco, parar de olhar apenas para o que falta, para o que dói, para o que não deu certo e começar a olhar para onde Deus já está agindo. Você tem olhado demais para suas falhas, para seus erros, para seu passado, para sua fragilidade. E quanto mais olha, mais se convence de que não é digno, de que não merece, de que o reino de Deus não é para você. Mas Jesus nunca anunciou o reino aos perfeitos. Ele anunciou aos cansados, aos confusos, aos que estavam perdidos e sem rumo, e disse: está aqui, agora, ao alcance de um passo. Converter o olhar é parar de medir a vida pelos critérios do mundo. O mundo ensina que você só será feliz quando tiver mais, quando controlar mais, quando conquistar mais. E você acredita. Corre atrás, se esforça, se esgota. E mesmo quando conquista, a satisfação dura pouco, porque você estava buscando no lugar errado. O reino de Deus não está no acúmulo, mas na presença. Não está no controle, mas na confiança. Não está no ter, mas no ser. E você se cansou, porque tentou viver uma lógica que nunca foi feita para sustentar o coração humano. Jesus anunciava o reino, caminhando entre as pessoas, tocando feridas, curando dores, sentando à mesa com quem ninguém queria sentar. Ele não construiu um império, não buscou poder, não acumulou riquezas. Mostrou que o reino é encontro, é transformação, é vida acontecendo no meio da realidade. E essa luz revelou algo essencial. Você não precisa esperar o fim da vida para começar a viver o reino. Não precisa esperar estar pronto para experimentar Deus. O reino já está aqui e você pode entrar nele agora. Mas há um custo. Não um custo financeiro, nem um esforço sobre-humano. O custo é a renúncia. Renunciar à necessidade de controlar tudo. Renunciar à exigência de entender tudo. Renunciar à ideia de que você precisa estar pronto antes de Deus agir. Enquanto você segura essas certezas, suas mãos ficam cheias demais para receber o que Deus quer oferecer. Você se apega a migalhas achando que são banquetes, segura a água achando que é vinho, segura a escuridão achando que é luz. E Deus continua oferecendo o reino inteiro. Jesus chamou pescadores comuns e disse: vinde após mim,
Eles largaram as redes, largaram os barcos, largaram a segurança que conheciam, e ao largar descobriram que nada do que deixaram para trás era maior do que o que receberam. E você? O que precisa largar? Talvez a necessidade de entender antes de confiar, talvez o medo de perder o controle, talvez a exigência de perfeição antes da entrega. Você sabe o que te prende. Você sente o peso disso e sente também como isso te impede de avançar. A proclamação do reino é um convite e um confronto. Um convite para parar de adiar a vida. Um confronto com tudo o que te mantém paralisado, porque o reino não espera você estar pronto. O reino te prepara no caminho. Crer no Evangelho é acreditar que a boa notícia não é que você precisa fazer mais, mas que Deus já fez o essencial. O caminho está aberto, a luz está acesa, o reino está próximo. Agora resta a decisão: continuar esperando ou entrar. Há dias em que você não se reconhece. Você se olha no espelho e vê alguém cansado demais. Alguém que carrega um peso que não sabe quando começou. E em silêncio surge a pergunta: quando foi que eu me perdi de mim mesmo? Quando foi que a luz que eu tinha começou a apagar? Você lembra de quem você era, da esperança que carregava, dos sonhos que pareciam possíveis, da fé que era simples, quase natural. Havia brilho, havia desejo de viver, havia sentido. E agora, o que você vê é cansaço, dúvida, desânimo, como se algo precioso tivesse ficado pelo caminho. Mas existe uma verdade que você talvez nunca tenha ouvido com clareza. Algo revelado no Monte Tabor. Algo que Pedro, Tiago e João viram e jamais esqueceram. Algo que muda completamente a forma como você deve olhar para si mesmo. Jesus subiu ao monte para orar. E enquanto orava, ele se transfigurou. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E os discípulos não viram apenas o homem que caminhava com eles. Viram quem ele sempre foi. Viram a glória escondida sob aparência comum. Viram a luz que nunca deixou de existir. A transfiguração não mudou Jesus. Ela revelou Jesus. Ele sempre foi glorioso, sempre foi luz, sempre foi o Filho amado. Mas foi necessário subir ao monte, afastar-se do barulho, entrar na oração, para que aquilo que estava oculto se tornasse visível. E isso também fala de você. Existe uma glória escondida em você, uma luz que não desapareceu, apenas ficou encoberta pelo cansaço, pelas dores, pelas decepções. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo quando você não sente, mesmo quando duvida, essa glória continua ali, intacta, esperando ser revelada. Mas ela não se revela na pressa, não se manifesta no barulho, não aparece enquanto você vive tentando se provar para o mundo. A glória se revela no monte, no silêncio, na oração, na decisão de subir. Mesmo cansado, subir exige esforço. Exige deixar coisas para trás. Os discípulos precisaram deixar a multidão, o conforto, o chão conhecido. Subiram com Jesus sem saber exatamente o que encontrariam, apenas confiaram. Você está disposto a subir? Ou vai continuar vivendo apenas no nível da superfície, achando que a vida é só isso que você vê? Quando você sobe, algo muda. Você começa a enxergar diferente. Começa a se perceber diferente.
Entende que você não é apenas suas falhas, nem apenas seu cansaço. Você é mais, muito mais. No monte, Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. O passado encontra o presente. A lei encontra a graça. Tudo se ilumina, tudo se conecta, e assim também acontece na sua vida. Suas dores, suas feridas, suas quedas começam a fazer sentido quando a luz de Cristo toca sua história. Não porque o sofrimento desaparece, mas porque ele ganha significado. Pedro quis permanecer ali, quis segurar aquele momento, quis fazer tendas. Quem não gostaria? Quem não quer ficar onde tudo faz sentido, onde tudo é luz? Mas não era para ficar, era para descer. A glória não é um lugar de fuga, é um lugar de envio. Você sobe para ser transformado, mas desce para transformar. A luz que você recebe não é para ser guardada, é para ser carregada. Você foi transfigurado para voltar ao vale diferente. E então o Pai fala novamente: este é o meu Filho amado, escutai-o. A mesma voz do batismo, agora acompanhada de um chamado. Não basta ver a glória, é preciso escutar, é preciso obedecer, é preciso viver o que foi revelado. Jesus pede silêncio até a ressurreição, porque a glória vem antes da cruz. Deus revela quem você é antes das provações, para que você não se esqueça quando a dor chegar. A luz vem antes da noite, para que você saiba que a noite não é o fim. Você ainda vai enfrentar dificuldades, ainda vai passar por momentos escuros. Mas se você viu a glória, algo muda para sempre. Você sabe quem você é. Você sabe que a luz é real. A glória que brilhou no monte depois se fez pão, serviço, entrega. A luz desceu do alto e se deu por inteiro. E esse é o chamado final: levar a luz ao mundo. Levante-se, desça do monte, volte para a vida, mas volte sabendo que você carrega glória, que você é luz e que nada pode apagar aquilo que Deus colocou em você. Você sempre foi luz, e agora você sabe